São todas profissões regulamentadas, que não deixam nenhuma dúvida na interpretação da função de cada um, já que o senhor citou, são 14 atividades na área de saúde, todas, ou ainda resta aparar arestas ou restam esclarecimentos? Veja, as lideranças médicas, infelizmente, estão tentando aprovar um projeto de lei para dar a primazia do médico de fazer o diagnóstico e a prescrição terapêutica em todas as áreas. É claro que isso nunca vai prosperar, porque cada profissional, como eu te disse, é treinado para ver uma disfunção de uma determinada forma. Nós, fisioterapeutas, vamos olhar para um jogador de futebol e entender quais são os pontos fortes e fracos desse jogador de futebol quando ele entra em campo. Se a musculatura dele vai estar melhor preparada para enfrentar um determinado tipo de contusão que ele possa vir a ter, se os ossos dele estão sendo submetidos a uma sobrecarga contínua e pode vir a gerar uma fratura, e o médico vai olhar para esse mesmo atleta e vai ver se ele tem alguma, no caso de ter uma lesão, ou uma fratura, né? Ele vai ter que colocar os ossos no lugar, vai ter que engessar. Quer dizer, cada macaco no seu galho. Entendi. Está muito ocupando grande espaço nos últimos tempos o Pilates, né? Eu até dizia, antes de nós começarmos aqui o programa, nós anunciamos que o senhor participaria, chegaram muitas perguntas, né? De vários profissionais da área de saúde, querendo, olha, pergunta ao presidente do CREFITO isto, aquilo, então fazer essa pergunta sobre o Pilates. O Pilates que muita gente tem dado a aula de Pilates, atendido as pessoas, que tem solucionado muitos problemas pelo que a gente tem como informação. Quem é que pode dar aulas, não sei se esse é o termo correto, de Pilates, ou oferecer Pilates? O fisioterapeuta, o professor de educação física, quem é que pode colocar a mão na massa, professor Gil? Ô Vanderlei, o bonito do movimento, e é por isso que existe toda um jornalismo em cima do esporte, o bonito do movimento é que você pode realizar o mesmo movimento de infinitas formas. Você pode levar o mesmo copo de água à boca de infinitas combinações. Então nós temos um sistema redundante. Isso acontece dentro de campo também. Você pode chutar bolas de infinitas formas, né? Veja, então não existe a forma correta de se fazer um movimento. E aí então nascem esses vários métodos, como você citou o Pilates, que é um deles, que propõe a ver o movimento de uma determinada forma. Isto não é patrimônio nem do fisioterapeuta, nem do profissional da educação física, nem do psicólogo. Todos nós podemos usar esses métodos. Nós vamos usar, enquanto fisioterapeutas, para um tratamento fisioterapêutico. Sob o ângulo de visão do fisioterapeuta. Então, veja, não há por que se preocupar e tentar criar aí uma reserva de mercado, porque isso também tão pouco pode prosperar. Hoje, então, o professor de educação física pode, evidentemente, e o fisioterapeuta também. Eu diria qualquer profissional da saúde. Qualquer profissional uma das da área de 14 profissões. Aí nós precisamos entender que a lei que criaram as profissões da saúde são leis bastante genéricas. Por outro lado, a Constituição foi sábia ao dizer que é livre o exercício de qualquer ato ou função. Então você só não pode fazer uma coisa se a lei te proibir. Como as leis são muito genéricas, isso permitiu que as profissões da saúde crescessem muito, além do escopo da lei. Presume-se, claro, quando o senhor fala profissões ligadas à saúde, presume-se que todos os profissionais que se envolvam nisso tenham como ponto principal preservar a saúde daquele que estão atendendo. Servir a vida. Imagino que seja isso. Por isso que pode exercer esse tipo de orientação, são movimentos. É verdade. E yoga? Como é que é visto isso? É a mesma coisa. Veja, da mesma maneira? É a mesma maneira. Agora, o yoga, né, tem um grande diferencial, porque nós estamos falando aqui de uma técnica milenar. Perfeito. Que, na verdade, não foi criada nem para o fisioterapeuta, nem para os profissionais da educação física, e nem por médico, porque tampouco existiam na época em que foram criadas. E hoje você pode usar a acupuntura, yoga, pilates, para
um fortalecimento muscular, você tem um indivíduo, um atleta que tem uma propensão, vamos imaginar aí, a ter um entorse do tornozelo. Entendi. Então nós vamos fortalecer essa musculatura para evitar, eu posso usar essas 3 técnicas ou as 3 em combinações. Ou O senhor está querendo dizer que, de novo, em relação à resposta que o senhor deu sobre o Pilates, sob o ângulo do fisioterapeuta, ele pode usar o yoga. Qualquer um. É isso? Qualquer um. Entendi corretamente? Qualquer um das 14 profissões. Perfeito. Eu queria que o senhor respondesse também. O senhor tem recebido informações dos seus... o CREFITO é um conselho, né? Aqueles são associados... Inscritos por lei. Inscritos. E a contusão que provoca mais procura dos fisioterapeutas, se você vai procurar o fisioterapeuta, qual é a contusão que lidera? O senhor tem essa? O entorse. O entorse. O entorse é quando você está andando na rua, tem um buraquinho e você vira o pé. Pode ser um micro-entorse. Pode ser um micro-entorse. Ou pode ser uma coisa mais complicada. Mas é o mais comum. Depois, seguido do entorse, você tem as famosas... No esporte, eu ouço muito vocês, fisgou a panturrilha. É, uma fisgadinha. Fisgadinha, né? Fisgadinha. Um estiramento muscular. Isso aí. E o joelho, que é o tendão de Aquiles do jogador de futebol. É o tendão de Aquiles do jogador de futebol, é verdade.